tá Mas ligado? assim, se a gente fosse falar da CLT como o primeiro Boa, ponto aqui boa. do programa, Boa. muita gente critica a CLT. Sim. Bom, primeiro, antes de dar qualquer parecer e tal, qual que é a opinião de vocês? Cara, quer dar a perspectiva histórica geral só pra dar um contexto? Pode falar. Não, então, assim. CLT foi. Eu tenho uma falácia dos liberais, porque eu já fui liberal, então eu conheço bem também. A CLT foi inspirada no fascismo. Na verdade, o que acontece é que a década de 30 e 40, a gente tem uma série de legislações trabalhistas no mundo todo. Então, assim, óbvio, algum tipo de inspiração da Carta do Lavoro do Mussolini tem. Só que o próprio Mussolini já tinha bebido da Carta da Polônia, que também tinha bebido. Então, é uma série de consequências. O ponto não é só... É meio que um ataque raso. Aí tem todo esse contexto de 1943 e tal, surge a CLT, surge os direitos trabalhistas. Beleza, aí se passam vários anos e a gente tem que pensar, ainda fazem sentido os direitos? Muito sim, porque a CLT, quantas leis que tem a mesma CLT? 922 artigos. Então, desses, muitos a gente pode, na minha opinião, né, o também pode ter outro, mas eu acho que faz sentido revisar, né? Só que o problema é que o Arthur chegou, nós temos que acabar com a CLT. Rasgar, né? Rasgar. Mas no final das contas ele acabou dando pra trás e falou, não, beleza. Mas assim, alguns preceitos fundamentais precisam ser mantidos. Por exemplo, até um assunto que a gente acabou nem falando naquele debate, mas eu trago aqui, que é interessante. Só tem um país no mundo que não tem licença maternidade, que é os Estados Unidos. Isso tá previsto na CLT e tá previsto nas legislações trabalhistas. Então assim, são direitos fundamentais que a gente não pode... Em alguns estados dos Estados Unidos tem também. Exato. O único país que não tem a lei federal pra isso é os Estados Unidos. Então, você vai ver um mapa, assim, todo o mapa pintado e só os Estados Unidos em branco. Então, assim, acabar com a CLT seria também, querendo ou não, acabar com isso. Eu defendo uma reforma da CLT, não acho que precisa também manter tudo igual, mas também a gente precisa manter os direitos fundamentais que estão nela. A CLT pra mim não tem nem que discutir isso, cara. Isso precisa ser mantida. Ela regula a relação de emprego, todos os países regulam a sua relação, inclusive os Estados Unidos. Mas a nossa não é muito mais regulada? Depende, o que acha? Esse que é o ponto. Então, depende. As pessoas falam o que é, Vamos mas... falar da licença maternidade, E só por uma, exemplo. só uma coisa sobre a Carta de Lavoura, eu sou mais categórico que o Loconte. Não tem influência da Carta de Lavoura. As pessoas confundem a CLT com a Constituição de 37. Sim. Carta de Lavoura era um panfletário italiano com acho que uns 9 artigos, coisa e tal, com intenções, é tudo coisa muito abstrata. Se não me engano, tem uns 9 ou 10, coisa e tal. E não tem nenhuma citação dentro de CLT. CLT é um conjunto de 922 artigos. E foi lá, o que é CLT? Consolidação das leis do trabalho. Pegou todas as leis que tinham na época, em 43, pegou todas aquelas leis e consolidou. Fez um código dela, com esses artigos. E esses artigos, eles vão sendo revistos constantemente. CLT tem lei desde a época da Primeira República. República Velha. Até agora, em 2017, com o governo Temer. Tá lá dentro da CLT. Aí as pessoas ficam falando, vamos acabar com a CLT. Ou vai acabar com o quê? O que tá te incomodando com a CLT? Esse que é o ponto. Vamos falar sobre isso, vamos lá. A gente estava falando da licença maternidade. Licença maternidade não é necessariamente um problema. O grande problema é que atrelado à licença maternidade tem a questão dos salários que as empresas pagam. Sim. Né? E esse salário, em alguns países, é mais ou menos o seguinte. A pessoa tem o salário dela e ela tem aonde deixar porcentagens do salário dela para render. Seja os Estados Unidos que faz isso muito com a aposentadoria, você tem um fundo de pensão e rende lá vinculado a um juro bancário, etc, para poder fazer com que esse valor cresça ao longo do tempo. Em muitos lugares é compulsório, é bom falar. Sim, em lugares compulsório, lugares tem é opção compulsório. de não pagar Não, ou mesmo não. que seja compulsório, ainda assim é um juro atrelado a uma taxa de juros atrelado a um banco, uma instituição. É um ativo. Exatamente, é um ativo. Sim. E aí, o que acontece é que, basicamente, você, mas não sei se você tem filho. Não. Mas nós não temos filho. Nós pagamos a licença maternidade, juntamente com as empresas, de quem acaba tendo filho e acaba saindo do mercado de trabalho naquele período. Se a pessoa ela fizesse o planejamento, não, eu quero ter filho, eu quero engravidar, ou na minha carreira profissional eu vou poupar e tudo mais, e aí quando ela sai, ela usa o próprio salário dela, o próprio recurso dela dali pra esse fim, não teria problema. Assim, é que nesse sentido, a gente tem que entender que realmente parte da questão financeira precisa ser gerenciada pelo Estado num nível que a gente não pode simplesmente disponibilizar e deixar à mercê do cidadão, mesmo porque não se tem educação financeira para isso. E essa pauta da direita, digamos assim, eu consigo incorporar, ter educação financeira. Mas o ponto é que seria até um retrocesso, porque o mundo desenvolvido segue esse caminho e vai além. O mundo desenvolvido já implementou lei de licença paternidade. Então a ideia é você... Mas isso são em países onde eles querem aumentar a taxa de fecundidade. Também. Mas o que o que o Lucas está querendo dizer é que existe uma questão social que ela permeia as decisões que o Estado daquela nação vai tomar. Uma coisa, por exemplo, desculpa te interromper, mas uma coisa que
que é objetivo. Cara, poupança, nós estamos falando de excedente. O Loconte Economista pode falar sobre isso. O que é excedente? É aquilo que você recebe, você paga aquelas coisas que são essenciais, e aí a gente pode entrar no consenso aqui do que é essencial ou deixa de ser. Mas você paga as coisas essenciais e a poupança, ela vem a partir daquilo que excede isso. Ou seja, o que sobra das suas coisas essenciais que você vai poupar para uma eventual maternidade, eventual alguma coisa que você queira fazer. Afastamento no trabalho. Planejamento, alguma coisa Sim. desse tipo, entendeu? No Brasil, a regra é que as pessoas têm dinheiro para ter as coisas básicas? Não. Não, nós temos problemas do século XIX, como Sim. moradia, como saneamento básico, como infraestrutura, tem coisa desse tipo para resolver. Olha como é que tá o negócio da inflação nos alimentos, tá um absurdo. Eu sei que muitos amigos meus petistas vão falar que não, que o alimento baixou, coisa e tal, mas não é, tá caro, gente. Sim. Tá consumindo fatia considerável da renda das pessoas. E é alimento. Então as pessoas vão se alimentar, morar, remédio, né, pra saúde, coisa e tal, e não tem esse excedente pra pessoa fazer um planejamento de quando estiver grávido, coisa do tipo. Isso não tem, isso não se condiz com a realidade Não do condiz povo com a brasileiro. realidade. Sim. Então, assim, o Estado brasileiro, ele vai fazer a política pública permeando a realidade que está ali presente. Mas você concorda que nós estamos pagando essa conta? A conta está sendo paga. Como assim pagando? Nós, pessoas produtivas, nesse período, pagam pelas outras pessoas. Mas aí que entra na minha pauta principal, que é mudar como se cobra imposto no Brasil. Que é mudar, fazer a reforma tributária. A partir do momento que, beleza, a gente pode concordar que a gente paga muito porque a gente não é classe alta e parte da nossa contribuição vai via consumo. Mas se ela for sobre renda, a gente aumentar a alíquota de renda, quem vai começar a cobrar, vai pagar essa conta quem tá mais lá em cima e tem recurso suficiente para fazer isso. Ser Por regressivo, né? Justiça tributária, é isso. Então, gente. por isso que, pra mim, o basilar é a tributária, porque você destravando a tributária, você aumenta o poder de consumo da população e, ao mesmo tempo, você consegue ter esse remanejamento orçamentário. Então, E você empodera mas também vocês não mudariam a forma, por exemplo, então? Tanto da aposentadoria quanto Não, a aposentadoria mudaria a forma por causa que o nosso sistema... Não mudaria para um sistema de fundo de capitalização. Não, misto. O que a gente advoga é misto. Capitalização plena não, mas misto... Até certo nível, repartição. Isso. Acima disso, capitalização. Regido, isso aqui é importante, tá? Esse fundo de capitalização regido por entes públicos. Entidades públicas. Pelas pessoas mesmo. Não vai jogar em banco, não sei da onde, coisa e tal, não. Quem vai reger isso vai ser as pessoas mesmo, os trabalhadores sobre aquilo. Então, é um regime misto. Repartição até certo nível pra todo mundo. Ah, é juiz da Suprema Corte, não sei o que, Sim. passa a faca do teto. Exato. 5 mil, 7 militar mil, 8 também mil, todo mundo. tem muita pensão. Passou a faca. Militarismo tem muita pensão. Tem. Muito. Você vai nessas... Pensão por morte, pensão pra filha, pensão pra ex-esposa. Sim. E às vezes o cara, ele teve esposa, ele tá vivo, Exato. e a pensão é da esposa Então, também. e aí que tá. E aí o Tamir falou, a lógica do país. A lógica do Brasil não tem sentido ter essas pensões militares. Eu gosto do militarismo, eu acho que é legal, mas assim, não é uma realidade, por exemplo, dos Estados Unidos que já é problemático e tem um monte de cara que vai pra guerra, morre, é mutilado, fica inválido. Mas essa lógica que o Brasil importou não faz sentido pra nossa realidade. Mas assim, só agora também fazer o advogado do diabo dos militares, que esses dias eu tava conversando, eu fiz lá um fio de história com meu amigo, o Vitor Hirsch. Você vai falar dos prazos, das patentes Não, baixas? não é nem isso não, é que muitas dessas pensões, elas já foram revogadas, e muitas dessas pensões era a pessoa escolhia na época quando tinha ainda, que era tipo assim, você quer descontar um pouquinho mais do seu, soldo que eles chamam, né, Soldo. O salário do soldado é soldo. Você quer descontar um pouco a mais do seu soldo pra poder ter direito a esse tipo de pensão, e as pessoas escolheram lá, alguns escolheram, outros não. E assim, Constituição prevê que direito adquirido não pode ser retroagido. Sim. Quem escolheu, tá pagando até hoje, é porque já escolheu na época quando era vigente. Hoje em dia não tem mais opção. Inclusive, esse meu amigo Vitor, ele falou que a geração dele, quando ele se formou, foi a última que podia ter. Foi a primeira a não ter, né, na verdade, né? Uma dança dele era a primeira que tinha. Então, esse tipo de coisa é muito caricato, as pessoas jogam, aí negócio do Viagra, toda aquela palhaçada que fizeram lá. Sim. Mas é tudo muito caricatura, essas coisas já foram É sempre resolvidas. uma pequena parcela, né? Exatamente, essas coisas já foram resolvidas. Sobre a CLT, as pessoas precisam falar. Naquele debate lá que eu tive com o Arthur, não posso ficar dando muito spoiler, porque esses dias o pessoal me puxou a orelha lá. O pessoal do Spec me puxou a orelha por causa disso. Porque eu tava falando muito sobre isso, eu falei, vai lá ver com o Arthur que ele tá falando também. Enfim, mas a questão que eu queria bater, eu bato direto lá do pessoal, é assim, me fala o que vocês querem fazer que a CLT não tá deixando de fazer. Tem alguma coisa que você quer fazer? Que a CLT não tá deixando? Não. Tem nada. Mexer em alguma coisa pra melhorar? Na CLT? É. Eu não vejo nada hoje. Ó, eu vejo um único ponto, mas eu admito que é passível de debate, é passível de pesquisa, que é mudar o regimento do pagamento atrelado ao mês pra hora. Esse ponto, porque nos países mais envolvidos,
tem esse regime, mas eu admito que é importante a gente rever. Porque como que eles fizeram isso? Como que foi essa transição? Porque realmente, por um lado, possibilita você fracionar a carga horária, tipo, quero contratar esse cara, não preciso contratar ele por um mês, posso contratar ele por, que seja, 4 horas ao dia, e aí ele complementa a renda com o trabalho. Só que aí o problema é que dá mais. Que bom que você trouxe dá isso. pano pra Você manga. escutou o ponto dele? Uhum. Ele quer mudar o regime. Isso aí é uma coisa também que a galera traz muito. Sim. Quer criar o regime horista. A CLT já prevê regime horista. Eu mesmo já fui horista, eu trabalhei em banca de jornal e sou professor hoje. Horista. Na banca de jornal é horista. Tá, Mas não todas as profissões, né? Todas as profissões. Não, sim, mas regime horista. mas aí, Tem... até onde eu entendo, você precisa cumprir o salário mínimo. Não, você vai pegar o salário mínimo, vai dividir por horas prevista e você vai pagar aquilo. Você pode receber menos do salário mínimo, desde que você trabalhe a carga menor. O problema é que os caras querem o quê? Eles querem marginalizar o salário mínimo. Você entendeu o problema? Pô, você precisa de um cara aqui pra trabalhar, vai trabalhar aqui, mano, 4 horas por dia. Você pode contratar ele no regime horista. A diferença é que a hora dele vai ter que valer igual a hora que o cara recebe o salário mínimo. O horista que, pelo que eu entendo, que seria a forma de contabilizar, é mais ou menos o seguinte, você ter a oportunidade de negociar com o patrão a sua hora. Negociar o quê? Negociar o valor da sua hora. Então, você certo? pode negociar como então, pode negociar o salário. Você pode negociar... Só não pode ser menor que... Você não pode ser menor que o salário mínimo. Presta atenção. A hora não pode ser menor que o salário mínimo. Beleza. Não quer dizer que seu saldo final, que você vai pagar o salário mínimo pro cara. Sim. Como eu disse. Se ele trabalhar menos, vai receber menos. Exatamente. Só que o valor da hora de trabalho dele não pode ser inferior ao valor da hora trabalhada do salário mínimo. É só isso. Sim, então... Só que assim, pra você como patrão não compensa. Esse que é o ponto. Por isso que não tem esse tipo de contrato, é muito raro, porque não compensa. Geralmente esses contratos entram em vigor, como é que o meu era? Quando o cara precisa que você trabalhe mais de 8 horas. Sim. Aí sim, em vez de o cara aumentar o seu salário, ele joga pra esse regime de horas e negocia com você as horas. Entendeu? Nesse basilar. A CLT prevê isso. Artigo 443. Tá munido. É muito espantalho. Sabe, na verdade, sabe o que quer? O pessoal quer precarizar o salário mínimo. E o pessoal quer tirar o 13º e as férias remuneradas. É isso que quer tirar. O que eu vejo muito eu não sou CLT há alguns anos, né? Mas já fui. E o que eu vejo das pessoas hoje é que as pessoas mesmo, os próprios trabalhadores não querem ser CLT. Não é nem o cara que tá do outro lado pagando a conta. Se ele prefere ou não. Eu vejo que... Eu tenho dificuldade de contratar pessoas, por exemplo. Tenho dificuldade. A pessoa quer... ela quer trabalhar por exemplo, por entrega. Não por horas. Entendeu? Então eu tenho essa dificuldade. Então... Quer falar? Pode falar. Não, eu acho que depende do setor, né? Desse setor, acho que até pode ter essa possibilidade. Mas, por exemplo, o pessoal fala muito de Uber. E Uber é um negócio engraçado, porque assim... O cara chega e fala assim, não, porque eu ganho muito... Especialmente quando ele tá falando com o passageiro. Então, se você tá pegando o Uber e ele tá falando com o passageiro, ele vai falar, não, porque eu ganho um monte, eu nunca seria CLT e tal. Só que quando você vai ver a realidade do cara, por exemplo, falando com alguém da família e tal, ele fala, tá puxado e tal, tenho que trabalhar sábado várias horas. Tem essa questão da perspectiva também, mas também tem a questão do serviço. Então, assim, o Uber fala, nunca eu trocaria por um salário de 4 mil de CLT. Mas depende muito de como são dadas as condições de trabalho. E aí eu acho que realmente pode ser interessante a gente abordar as condições do trabalho, o setor específico, pra entender, beleza, aqui CLT compensa mais, aqui compensa menos. Não, mas, por exemplo, você falou do Uber. E o motoboy do iFood, que ganha menos do que o Uber, mas ele ainda prefere fazer mais corridas pra poder ganhar mais. No final então, eu não sei o quanto... Do que ser um CLT. Sim, eu não sei. Uma das coisas que eu conversei com um cara que ele é anunciante, né? Pra anunciar aqui no Redcast, que ele tava querendo fazer uma propaganda do negócio dele. O negócio dele é aluguel de moto. E ele falou assim, meu negócio é alugar moto pro cara que tá desempregado, com medo de ser preso porque não paga pensão. E aí o cara, ele simplesmente dirige uma moto, que é uma coisa que ele já sabe fazer. Ele consegue pagar todas as contas dele e consegue me pagar também e minha empresa tá lucrando muito. Então, acho que assim, eu sempre brinco lá com a galera que... Brinco muito com a galera do MBL, assim, que eu tenho a percepção que a galera sai de casa pra resolver um problema e volta com 2. Volta com um problema que foi resolver e com mais um, que inventaram lá no meio, entendeu? Existe um problema de, a renda das pessoas no Brasil estão deprimida. Ou seja, você vai ter um salário mínimo, você vai ser um CLT que vai receber um salário mínimo, e esse salário não vai dar pra você pagar suas contas básicas. Então, logo, você quer demandar mais tempo dos para trabalhar. Você quer ficar trabalhando mais tempo, coisa do tipo. E se colocando em ambiente insalubre, em ambiente de seguridade, porque ou você faz aquilo ou você não consegue acessar as coisas básicas. Certo. Então tem um problema de depressão na renda. E aí as pessoas querem resolver isso como? Criando mais instabilidade, mais mais informalidade sobre esse regime. Não faz muito sentido. Então, assim, nós temos um problema na renda, que tem envolvimento com a complexidade da economia. Me isso é muito importante. que é a complexidade da economia.
Então a gente tem um problema de renda aqui porque o Brasil não desenvolve a complexidade. Sim, E aí a gente quer resolver com isso o quê? Precarizando? exato. Então, Sabe? Jogando. Então, nessa lógica, a gente pode estressar essa lógica. Mas por que você acha que... vamos. Acho que agora. A questão aqui é a seguinte, beleza. Então a gente tem lá um jovem ali, vamos dizer que o cara tem 20 anos, aí tem uma opção pra ele. Ou ele vai trabalhar de atendente de supermercado, vai ganhar 1.900, ou ele vai. 1.500. 1.500, né? Foi até legal, 1.500. Ou ele vai trabalhar como motoboy, assim, vai conseguir tirar 2.000, beleza, mais, só que ralando pra cacete. A questão é a gente entender que isso é um remendo pra um problema que a gente tem, que é a falta de complexidade econômica. Então, a maioria dos empregos do Brasil é de mão de obra não qualificada, como é o atendente do supermercado. Até o frentista, por exemplo, em vários lugares do mundo, não só nos Estados Unidos, não tem frentista. Por quê? Porque frentista é uma mão de obra pouco qualificada, que é meio que tapar um buraco que a gente não tem, que é justamente a questão industrial. Então, me dá o iPad aí, por favor. um jovem, por exemplo, de 20 anos em outro país, e aí beleza, ficar comparando com outro país só pra gente ter uma dimensão. Então, por exemplo, jovem de 20 anos na Coreia do Sul, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso técnico de graça pelo Estado e vai trabalhar na Hyundai como técnico ali de qualquer coisa relacionada logística e tal. E a questão aqui no nosso país, a gente não tem essa indústria, não tem essa massa de complexidade econômica, porque é bom a gente lembrar que, beleza, a gente tem as grandes empresas, né, Hyundai, Samsung, só que elas demandam empresas menores que também têm mão de obra qualificada. Então a gente tem que entender justamente isso. O Brasil, beleza, o cara ele não vai aceitar um emprego CLT porque ele vai receber uma michuruca e vai trabalhar de uma escala ruim. A questão aqui é a gente entender, deveria ter outras oportunidades de emprego para ele, que o Estado, na minha opinião, tem que fomentar, aí a gente pode discutir estratégias, mas ele tem que fazer esse processo, porque essa questão, mas ele trabalha com iFood, isso é um remendo, né? O emprego real deveria ser justamente um emprego de complexidade, mão de obra qualificada, e se remenda com essa questão de aplicativo, de não sei o quê, sendo que acho que a gente deve explorar justamente ter cada vez menos dependência desse tipo de coisa e forçar mais uma mão de obra qualificada com um emprego justo, com salário digno. E uma coisa também que é importante é porque aqui, todos nós aqui somos de São Paulo, né? E aí a gente às vezes tem a percepção de uma grande metrópole. E a realidade é que o Brasil não é isso, né? O professor Nelson Marconi, ele fez um estudo sobre isso. Ele pegou todos os empregos privados, claro, sem ser setor público, e separou em 4 categorias. Separou o PJ, separou o CLT, separou o emprego que não é formal, ou seja, o que tá irregular, né? Bicos. Não, o cara tem uma relação de emprego mesmo, só que não tá registrado. Tá. Que é o que os caras querem, na verdade. Quando rasga CLT, ele quer isso, né? Eu desconfio que não. Não, porque você não quer que cumpra as leis. Não, é mais ou menos o seguinte. Se você, como empregado, recebe R$2.000, o seu patrão tá pagando 3. Então, não é 3, né, Júnior? Não é 3. A gente pode trazer também esse número aqui, mas não é 3. Não é 3, é quanto? Vou trazer já esse número. Se eu só concluir isso aqui, eu já Mas trago. a diferença fica na mão de quem? Vou explicar também na mão de quem fica. Então tá bom. Sim. Aí vamos lá. Eles dividiram em 4 partes a coisa privada. O CPJ, o CLT formal, o cara que tem uma relação de emprego, mas não é CLT, aquele cara que foi contratado na empresa, coisa e tal, mas não registra. Deixa aí sem registrar, coisa e tal. Sim. E o cara tá na informalidade, que é o cara que faz bico, o cara que tem um negócio próprio, coisa do tipo, mas o cara não tá formalizado. Sim. Separou esses 4 tipos de trabalho dentro da sociedade. Ó, o que mais ganha. Sabe qual que é o mais ganha, Júnior? Qual você acha desses 4 que é o que mais ganha? É o servidor público, né? Não, o não servidor tá. público não Só tá. iniciativa privada que ele tá competindo. Da iniciativa privada? Qual você acha? O PJ formal, o CLT, o CLT, o CLT fake, né? Sim. Que tá sem registro, e o cara que faz bico, que é a informalidade, né? Não, é o CLT. O CLT? Não é o CLT. Você tá abraçando todos os setores? Todos os setores. Então, Média. eu já não sei. PJ. Ele é o PJ. Prestador de serviço. É o sim. cara que é um MEI, né? O emite nota, o ME, coisa e tal, o cara presta serviço e tal. Esse é o maior remuneração. Ganhou aqui, ó, 1,45. O 1 é a média, a base do salário mínimo, a base do salário médio da economia brasileira. 1. O PJ, ele tá em 1,45. Ou seja, ele tá em torno de 45% acima. O segundo, CLT, o registrado. O terceiro, o cara que é o que os caras estão querendo fazer. Que é o cara que tá numa relação de emprego, mas tá sem direito nenhum. Tá é o que a gente chama de informalidade, né? Não é informalidade, na verdade, é irregularidade. Você tem um funcionário, coisa e tal, mas você não quer registrar o funcionário. E aí o cara, mano, é seu funcionário, é seu subordinado, tem hora pra entrar, hora pra sair. Tem toda essa relação de emprego, mas você não registra o cara, que é o que os caras querem. Tá. Ou seja, é um mundo sem a CLT. Esse é o cara que ganha menos que a CLT, hoje.
E tem o cara que é informal, que faz bico, que é o cara que tá na correria, coisa e tal. Esse cara ganha o menos de todos. Aí você pode perguntar, pô, Tamir, mas o PJ ganha mais. PJ ganha mais. Então compensa mais ser PJ, deixar de ser CLT e ser PJ, que é um pouco do dilema que tem aqui. Não por causa dos benefícios. Não é nem por causa disso, mas aqui os caras já levantam. Aí o professor, o professor Nelson Marconi, FGV mesmo, tá aqui e tal. As pessoas deveriam dar mais oportunidade pra esse tipo de gente, tá ligado? É sério mesmo, o cara é pensador mesmo. É o coordenador do curso de economia da FGV, tá um cara genial. Aí ele foi. Por que é isso? Por que o PJ ganha mais? Primeiro, qualificação. Geralmente um PJ ele é mais qualificado, então a sociedade brasileira demanda aqueles caras, só que tem pouco. Então ele consegue sentar e negociar. Sim. Né? Pô, se você me pagar o que eu quero aqui, eu vou lá que ele vai me pagar, porque só tem eu pra fazer o trampo. Então geralmente o cara de TI, esses caras mais qualificados, que é a sociedade brasileira de uma forma geral, não é assim, né? A mão de obra não é qualificada. Então eles conseguem ganhar nisso. E uma outra coisa que as pessoas não falam, mas é muito importante, a diferença de tributação no empregado. Não é no trabalhador, não é no empregador. É no empregado. O que é a diferença de tributação? Um cara que ganha 9 mil reais, 10 mil reais, ele morre com 27,5 na fonte. Imposto de renda. Do imposto de renda. E se ele é MEI, ele paga 15. Então tem uma diferença aqui de 9 pontos que ele paga de imposto. Porque o imposto está sendo cobrado de uma forma absurda que ninguém comenta. Você entendeu? Não, isso daí o pessoal fala. Sim. Não, ninguém fala. Não, o pessoal... Sobre o imposto de renda? Não, o pessoal... De que o imposto de renda hoje em dia, acho que o mínimo da isenção agora acho que é nem 3 mil reais. É 3 mil e pouco agora, né? Reajustou agora. 3 mil e pouco. Então... Não, mas o pessoal geralmente fala assim... Começou lá atrás pra quem ganhava o que seria hoje equivalente a 15 mil e agora quem ganha 3 mil paga também. Não, na verdade não é isso que aconteceu, Não, eu tô né? falando assim, de repente é em bolhas diferenças, mas se você for ver, eu conversei com o Gêmeos Investem e no canal deles só falam disso. Entendeu? O pessoal da economia, economista sincero, o Raul, por exemplo, do Investidor Sardinha, o pessoal fala disso. Então, mas assim, eu sei que eles falam, mas eles falam em outro contexto. Eu tô falando assim, no contexto de as pessoas estão querendo virar PJ, porque é essa a conversa, né? As pessoas estão querendo virar PJ, logo a CLT precisa ser mudada. É essa conversa que surge. Só que quando ele fala nessa... Você é muito defensor da CLT, é 100%, eu sou um trabalhista, 100%. Não, e aí, mano, você pode mudar a lógica também. O problema tá na tributação, como ele falou. Um dos problemas, né? E outra qualificação. Outra qualificação. Sim. Entendeu? A qualificação das pessoas. E aí, de uma forma geral, esse estudo mostra isso. Quando você tem um trabalhador, que é a média do trabalhador brasileiro, né? Que não é tão qualificado, coisa do tipo, e você tira a CLT dessa dinâmica, o salário dele é menor. O estudo mostra isso, o salário dele é menor. É menor que da economia e é menor que de um CLT. Não, mas não é pra... É que normalmente esse salário que já tá, como você falou, na informalidade, né? Que na informalidade... Na verdade é ilegalidade nesse caso. Ilegalidade, né? Exatamente. Já é o cara que ele também já não tem muita opção. Entendeu? Então por isso que ele já tá lá. Porque se ele ele tava na CLT, provavelmente ele ficou desempregado, e aí foi pra esse esquema, ou ele mesmo negociou com o patrão, não, deixa eu ficar sem registro porque eu tô recebendo algum benefício. Tudo bem, mas o dado que eu tô querendo dizer pra você é que o dado confirma que essa dinâmica de negociação dele com o patrão não tá fazendo ele receber mais. Não, isso daí com certeza. Na média tá fazendo ele receber menos do que se ele fosse formal. Não, isso com certeza. Mas é por causa da questão que você falou, faltou qualificação pra ele. E faltou o diferencial no segundo quesito, que é a questão da tributação. Não, mas aí o Estado brasileiro, como a lei, tem que vir e falar, não, meu filho, por isso que eu tô falando, que ele tá na ilegalidade. E aí o Estado brasileiro garante o direito dele. Ele pode trabalhar ali de uma forma ilegal, coisa e tal, daqui a pouco ele vai entrar no Tribunal de Justiça, do Trabalho no caso, e vai falar. Aí a Justiça do Trabalho vai chamar e falar assim, opa, a relação que você tinha era de emprego, você tem que pagar sim os direitos dele. É isso, entendeu? Aí quando vem alguém e fala assim, pô, tem que rasgar, tem que acabar com a CLT, coisa e tal, tá tirando o poder da justiça de fazer a justiça do trabalho com aquele cara, que recebia menos que os outros que era registrado. Então, na prática, Júnior, o que eu tô querendo dizer é que as pessoas que estão falando, defendendo que tem que rasgar a CLT, isso no Brasil, na prática, o dado mostra que o quê? A pessoa vai receber menos. Mas você tem que apontar alguma coisa que tem que reformar. Por quê? Porque, do outro lado, você tem diversas pessoas também que tiveram problemas com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho no Brasil, ela é precária contra o empregador. Então, são vários casos absurdos de processos que são ganhos, igual o do porteiro que comeu a mulher no apartamento. Aí chegou lá, o marido dela descobriu, mandou embora. Aí depois, na hora de mandar embora, descobriu que ele tava comendo uma mulher, a outra e a outra. E aí, no final das contas, o cara processou o condomínio e ganhou.
Calma aí, Tipo, Júlio. tem um Calma monte aí, de- calma aí. É sério. Calma aí. Coisas bizarras. Vamos construir um país com um exemplo anedótico, cara. Não, Tipo é. assim. são exemplos É igual de... aquele papo do Mano Brown, né? O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. Sabe? Não, eu Essa tô não é a regra é essa, Justiça. Mas imagina você no A Justiça. regra da justiça do trabalho É essa, é o porteiro que come mulher do cara. Não, a regra da justiça do trabalho é assim, é muito fácil você entrar com uma ação e ganhar. Eu poderia ter entrado com uma ação contra o meu antigo empregador e ganhado, e assim, teve gente que entrou e ganhou, e pessoas ficam falando, ó, entra lá que você ganha, entra lá que você ganha. E advogado no Brasil, principalmente São Paulo, é a capital dos advogados, né? Tem advogado demais. Sim. né? Então, assim, você tem que movimentar a economia dos advogados com processo trabalhista e processo de divisão de bens, Não, pensão e tudo A mais. questão é que, isso que eles fazem. eu acho que vai ter um número de processos maior aberto pelo trabalhador. A questão é ver quantos deles são Não, injustos. mas